Oi, meninas. Malu tá dormindo ainda. Sou eu aqui gravando o último pecado. Meninas, quantos pecados, hein? Muito difícil. Eu, quando peguei esse livro aqui pra dar aula pra vocês, eu não imaginava, porque eu já tinha lido o livro, tá? Eu já tinha lido todo o livro. E falei, nossa, terrível. Mas passando isso pra vocês, é ainda pior, é ainda pior. Porque quando a gente ensina, né, a gente vai falar, quando que a gente abre a boca para falar, a gente realmente é muito sério, porque a gente verbaliza, né? E aí, sei lá, é embaçado, tá? Mas, enfim, o meu maior desejo, né, é que a gente não esqueça, que isso aqui não caia no esquecimento, né? Mas que tudo isso que a gente falou aqui seja realmente no nosso dia a dia mudado, né? Mudado. Esse é o objetivo. O último capítulo fala sobre o mundanismo, tá? Mundanismo significa coisas diferentes para diferentes pessoas, né? Por exemplo, uma comunidade religiosa que existe lá nos Estados Unidos significa, por exemplo, eletricidade, telefone e carro. Acredite se quiser, né? Essa igreja aqui, essa comunidade religiosa Amish, para eles mundano é ter eletricidade, telefone e carro, tá? A igreja bastante conservadora, onde ele nasceu, né, onde ele cresceu, o Jerry Bridges, tinha uma lista de atividades proibidas. Não podia dançar, não podia jogar cartas e não podia ir ao cinema. Sem qualquer intenção de desdenhar, né, desses dois pontos de vista, que foi a parte da eletricidade que eu já tava aqui, né, oh meu Deus, ele fala que a gente precisa entender que o mundanismo é muito mais do que uma lista de atividades proibidas ou conveniências do mundo moderno, que talvez possa, né, entrar na nossa cabeça aí que o mundanismo são essas conveniências. E aí os textos que ajudam a entender o conceito de mundanismo, e até eu vi que o pastor ele fez essa pregação, eu tava no dia, ele falou sobre o mundanismo, foi a primeira mensagem dele, né, desse dia, né, que foi em julho, desse mês de julho, que foram os pecados intocáveis, ele falou sobre o mundanismo, né, e ele fala que o primeiro é 1 João 2, 15 e 16, em que o apóstolo nos exorta a não amar o mundo, descrevendo então as coisas do mundo como os pecaminosos desejos da carne e dos olhos e o orgulho dos bens. As três expressões parecem indicar que João tem em mente desejos e atitudes que vemos hoje claramente como sendo pecado. No entanto, como estamos considerando o que ele chama de pecados aceitáveis ou sutis, há um texto de Paulo que nos levará a entender os aspectos aceitáveis do mundanismo. 1 Coríntios 7, 31. Os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. E aí ele fala, traduções diferentes usam expressões diferentes para transmitir a mesma ideia. A advertência é que, embora usemos legalmente as coisas do mundo, devemos tomar cuidado para que não se tornem importantes demais para nós. Esse é o ponto, né? E aí, com base em 1 Coríntios 7,31, ele define o mundanismo como estar apegado às coisas, monopolizado ou preocupado com o que é passageiro neste mundo. As coisas transitórias dessa vida podem ou não ser pecados em si. O que transforma em mundanismo as coisas que não são necessariamente pecado é o valor exagerado que lhe damos. Em Colossenses 3:2, Paulo nos instrui: pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. As coisas de cima devem ter muito mais valor para nós, ou seja, coisas espirituais como Bíblia, oração, Evangelho, obediência a Deus,
cumprimento da grande comissão e, acima de tudo, o próprio Deus. Os nossos valores devem estar concentrados nessas áreas e não nas coisas desta vida. E isso inclui até mesmo as que são consideradas legítimas, né? E aí vem, né, uma lista aí de coisas, deixa eu ver se é uma lista grande. Tem uma listinha de coisas que não são necessariamente, deixa eu ver. Ele vai agora falar uma lista aí de coisas. Que é o seguinte: mundanismo é um assunto tão amplo que merece um livro inteiro. E estou dedicando-lhe apenas um capítulo. E aí ele vai limitar a discussão a 3 áreas que ele pensa que se tornam pecados aceitáveis aos nossos olhos: dinheiro, imoralidade e idolatria. A lista pode surpreender o leitor porque ele mencionou a imoralidade e a idolatria, que são claramente inaceitáveis. As duas áreas, porém, apresentam determinados aspectos que se tornam aceitáveis. E é sobre eles que a gente vai falar, tá? E quanto à questão do dinheiro, também há certas coisas, como roubo, trapaça e fraude, que são claramente pecados inaceitáveis. Todavia, nessas 3 áreas, vamos focar, né, aquilo que realmente parece aceitável. Dinheiro, né? Ele fala aqui que os Estados Unidos, né, é um país mais rico do mundo e nada se compara à próspera classe média em toda a história, né? Apesar disso, o jeito de lidar com o dinheiro é vergonhoso. Em 2004, a renda líquida anual de uma família da classe média era $52.200. Mesmo assim, como ele falou lá no capítulo 13, essa família tinha uma dívida de $7.000 em cartões de crédito. O mais alarmante é que dessa renda de mais de $52.000, a contribuição da família a causas beneficentes eram meros $795, ou seja, 1,5%. Naturalmente, a estatística tem como base toda a população, e é claro que, se considerar apenas os evangélicos, há uma certa melhora. Contudo, a diferença é pouca. Em uma pesquisa em 2003, membros de 8 denominações evangélicas doaram 4,4% de sua renda para a obra de Deus. A porcentagem, na verdade, é um decréscimo dos 6,20% que os membros das mesmas denominações doaram em 1968. Se essas 8 denominações representam as igrejas evangélicas como um todo, isso significa que temos ficado menos generosos para com Deus financeiramente. Além de estarmos ofertando menos para as nossas igrejas, parece que a maior porcentagem do que gastamos. Parece que a maior porcentagem do que damos é gasto em causa própria. Em 1920, a porcentagem de contribuições para missões retirada do total de ofertas era pouco mais de 10%, mas por volta de 2003, esse número havia diminuído para pouco menos de 3%. Isso quer dizer que, de cada dólar, gastamos 97 centavos em nossos programas e ministérios e doamos apenas 3 centavos para missões. Resumindo, parece que as famílias evangélicas americanas têm guardado mais de sua renda para si mesmas e ofertado menos para suas igrejas. E as igrejas têm gasto mais com seus próprios programas e ministérios e enviado menos para o trabalho missionário. No entanto, somos o país mais rico do mundo. Se nossas ofertas têm diminuído e nossa dívida com cartão de crédito aumentado, o que temos feito com o nosso dinheiro? Não temos poupado e sabemos disso porque a conta poupança, como porcentagem de renda, anda bem baixo, na casa de 2%. Isso tudo significa que temos gasto nosso dinheiro com as coisas desta vida. Casas, carros, roupas, férias e produtos eletrônicos caros, só para citar alguns itens. Com relação ao dinheiro, colocamos nosso pensamento nas coisas do mundo e não nas de cima. Ficamos mundano em relação ao nosso dinheiro.
E apesar dele estar dando esse exemplo, né, lá dos Estados Unidos, isso se aplica a nós também, né, gente? Com certeza, né, no passado, né, e a gente sabe até pelo número de igrejas que se construía, né, pelo tanto de missões que eram feitas, né, que o pessoal tá, né, destinando menos, né, todos nós estamos destinando menos dinheiro para as causas do mundo, por quê? Ou do mundo não, de Deus, por quê? Porque nós temos coisas para comprar, né? A gente tem casa para comprar carro, a gente tem, né, a Netflix, hoje em dia que a gente quer pagar, né? Não serve só a Netflix, tem que ter o Disney Channel também, e assim, vai, né? Vai todo o nosso dinheiro aí nessas coisas do mundo. Quanto então deveríamos ofertar? Acho que 10% é o mínimo, ou usando uma expressão bíblica, o dízimo. Sei que há divergências quanto ao dízimo ser ou não um mandamento bíblico na época neotestamentária em que vivemos, pois não é mencionado especificamente em nenhuma carta do Novo Testamento. Todavia, há o conceito de oferta proporcional, isto é, de acordo com a prosperidade que Deus nos deu. 1 Coríntios 16, 2, 2 Coríntios 8, 12. O dízimo é uma aplicação específica da entrega proporcional. Quem ganha 10 mil, entrega 1 mil. Quem ganha 100 mil, entrega 10 mil. As duas pessoas ofertam de modo proporcional à prosperidade que Deus lhes deu. Alguns acham que quem tem um salário de 100 mil pode ofertar mais que 10%. É por isso que considero o dízimo como o piso e não como o teto. Acho que o conceito de dízimo perdeu a força, não porque deixou de ser considerado um ensino bíblico, mas porque nos tornamos mundanos em nossas atitudes para com o dinheiro e, como resultado, ficamos avarentos com Deus. A avareza é uma palavra negativa. Ninguém gosta de ser taxado de avarento em relação a outras pessoas. Queremos ter fama de generosos, mas quando ofertamos voluntariamente menos da metade do que era exigido dos judeus do Antigo Testamento, estamos ou não sendo avarentos? Se o próprio Deus afirmou que os judeus estavam roubando dele porque não entregavam o dízimo, será que ele fica feliz quando ofertamos menos da metade do que os judeus deveriam ofertar? Malaquias 3:8, né? Jesus foi categórico: ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. A impressão é que na vida de muitos cristãos o dinheiro está acima de Deus. Todavia, Deus e dinheiro não são duas escolhas equiparáveis, pois a Bíblia diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. 1 Timóteo 6:10. Se o dinheiro domina a nossa vida, quem perde somos nós, não Deus. Afinal, Deus não precisa do nosso dinheiro. Se gastarmos o dinheiro só em causa própria, acabaremos como indigentes espirituais. Alguns cristãos acham que não tem como ofertar 10% do salário para a obra de Deus. Compreenda essa mentalidade. Há muito tempo, quando deixei a indústria, fui trabalhar com a missão de Navigators e o meu salário foi reduzido em 75%. Entrei em pânico financeiro e pensei: não tenho como dar o dízimo. Tenho certeza de que Deus aceitará como dízimo o serviço sacrificial do salário baixo que recebo. Mas Deus não me deixou sossegado por muito tempo. Então decidi que iria entregar o dízimo na minha parca renda e confiar na providência de Deus. Pouco tempo depois, fui cativado pela história de Elias, sendo alimentado pela viúva de Sarepta. 1 Reis 17, de 8 a 16. Só restava à mulher um punhado de farinha e um pouco de azeite, com os quais ela prepararia a última refeição para si e para o filho, e depois morreriam. Elias, porém, mandou, né, ele está parafraseando, primeiro eu, e Deus cuidará de vocês. Ela obedeceu às instruções de Elias, e Deus realmente cuidou dos demais. A frase final da história diz: a farinha da vasilha não se acabou, e não faltou azeite na botija, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias, versículo 16. Li esse versículo e comecei a orar, e afirmo que durante os 52 anos de ministério, Deus sempre cuidou de mim.
Como vimos no capítulo 10, temos de lembrar que tudo o que temos e a nossa capacidade de ganhar mais vem de Deus, né? De repente, você pode ler lá Deuteronômio 8, 17 e 18. Devolver a Deus pelo menos 10% do que Ele nos dá é uma expressão tangível de nosso reconhecimento e gratidão. Finalmente, temos de lembrar a infinita generosidade de nosso Senhor Jesus, que entregou a si mesmo por nossa salvação. Quando quis incentivar os cristãos a serem generosos, Paulo escreveu: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. 2 Coríntios 8, 9. Nossos dízimos e ofertas devem refletir o valor que colocamos na dádiva de Deus a nós. E aí, gente? Como que vocês estão cuidando do dízimo, né? Como que vocês estão trabalhando com o dinheiro para a obra de Deus? Tá tudo bem? Dá para apertar mais? Dá pra gente tirar alguma coisa? Dá pra gente rever essa questão das ofertas, né? Que Deus nos ajude, né? Imoralidade. Das 3 áreas do mundanismo, essa é a que mais causa espanto, né? E aí fala assim, nossa, mas é um pecado intocável, né? E aí ele tá falando, né, que a imoralidade, por exemplo, como o adultério, pornografia, né? Isso daí realmente é imoral, né? E não é imoral, é pecado e não é aceitável. Mas ele não tá falando disso, tá? Em que sentido que a gente tolera aí a imoralidade? Ele fala aqui que é uma imoralidade vicária, né? Sentimos o prazer íntimo ao ler sobre a imoralidade de pessoas cuja conduta sexual imprópria é descrita em jornais e revistas, por exemplo. Se for esse o seu caso, a gente está nessa, né, você, né, e eu estamos nessa imoralidade vicária. A gente gosta de espiar, né, aquelas notícias, aqueles reels, né, ou aquelas revistas que tem ali na caixa do supermercado. Como seria bom comprar e ler sobre as peripécias sexuais de pessoas famosas, mas claramente imorais, né? É uma imoralidade vicária. Se a gente vai ao cinema ou a gente liga a televisão sabendo que a gente vai assistir cenas de sexo explícito, ou se lemos romances e que tais cenas são descritas em detalhes, estamos envolvidos em imoralidade vicária. É óbvio que o mundo ao redor se delicia com esse tipo de coisa, afinal, né, jornais, revistas, reels, o que for, não estariam expostos, né, tão facilmente, se não houvessem pessoas que comprassem isso, né? A mesma coisa pode ser dita sobre filmes, programas de TV e livros. Esse é um exemplo das práticas e dos valores aceitos pela sociedade que são claramente opostos à Bíblia. Caso sigamos esse exemplo, também somos mundanos. E tem também um aspecto das roupas indecentes. Sempre que caminho por lugares aglomerados de gente, como aeroportos, shoppings, fico cada vez mais certo que a moda feminina para todas as idades tem o objetivo de atrair os olhares cobiçosos dos homens. Parece que estou sempre desviando os olhos de alguma coisa proibida. Rapazes me contam que o problema é epidêmico em seus colégios e faculdades. Gente, é mesmo, né? Cada roupa, cara, que é difícil. Dentro desse assunto, há 2 áreas nas quais podemos nos tornar mundanos. Primeiro, muitas mulheres cristãs, especialmente as mais jovens, seguem a moda da sociedade descrente que a cerca. Quando minha esposa me acompanha em visitas à universidade, fica chocada e assustada com as roupas que algumas estudantes usam até mesmo para ir aos estudos bíblicos. De acordo com 1 Timóteo 2,9, as mulheres cristãs devem se vestir com modéstia e discrição.
Portanto, digo às leitoras desse livro que se você simplesmente seguem a moda indecente de hoje, são mundanas nessa área de sua vida. É triste dizer, mas essa forma de mundanismo continua aumentando, especialmente entre as jovens. Como homens, né, o problema dos homens é reagir aos olhares cobiçosos à vestimenta indecente, né? E aí, ele fala aqui sobre um exemplo masculino, né? Que ele respondeu por uma estratégia de defesa, é Provérbios 27:20. O inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem, né? Para ele aprender que um único olhar, isso ajudou ele a aprender que um único olhar demorado nunca satisfaz, só abre o apetite. Assim, não espiche os olhos sobre aquilo que você nem deveria estar vendo. A segunda estratégia é Romanos 6:21. E que fruto, ou seja, benefício, né, colhestes das coisas que agora vos envergonhais, pois o fim delas é a morte, né? E aí ele se pergunta, que benefício recebo por entregar um olhar ao cobiçoso? A resposta é nada mais que os prazeres fugazes do pecado, seguidos de sentimentos de vergonha e arrependimento. Homens, assumamos o compromisso de tratar esse aspecto do mundanismo em nossa vida. Então, para quem falou aí que tá passando pro marido, né, para também ver os vídeos, então, homens também tem que tomar cuidado, né? Outro aspecto é a idolatria. Esse aspecto do mundanismo também precisa de algumas explicações. Claro que a gente não adora, né, ídolos de madeira, metal e pedras, né? Nosso problema, como dizem, são os ídolos do coração. Nesse sentido, o ídolo é qualquer coisa que valorizamos tanto que acaba drenando a nossa energia emocional e mental, ou nossos recursos e tempo. Pode também ser qualquer coisa que fique acima do nosso relacionamento com Deus ou com a família. O trabalho, né, ou a profissão podem tornar-se um ídolo. A pessoa fica obcecada, né, em progredir, chegar ao topo, que tanto Deus quanto a família acabam em segundo plano. Ele fala que ele reconhece que na competição ferrenha do mundo corporativo, em que os colegas de trabalho transformam a carreira em um Deus, é difícil não seguirmos na mesma trilha. As circunstâncias de cada profissão ou carreira são diferentes, portanto, não existe solução única para o problema. No entanto, se tivermos em mente um determinado princípio bíblico, ele nos guardará da tentação de transformar a profissão em ídolo. Esse princípio é ensinado por Paulo em 2 Coríntios 5:9. Por isso também nos esforçamos para agradá-lo. Se nosso objetivo é agradar a Deus, em vez de escalar a montanha do mundo corporativo, ou ser o profissional mais extraordinário em nosso campo de trabalho, então venceremos a tentação de transformar a nossa profissão em ídolo. Ai, que lindo. Eu já passei por isso. Já criei esse ídolo, mas Deus já derrubou, né, esse ídolo. Mas eu sempre tenho que ficar vigiando, viu, gente? Porque coração é enganoso, né? Mas é isso, esse princípio aqui, né? A gente tem que se esforçar para agradar a Deus, né? Mais vale agradar a Deus do que aos homens, né? Lembro-me de um vendedor de carros, depois que me converti. Peraí, deixa eu ver se esse aqui. Não, vou seguir aqui, tá? Talvez outra área de idolatria tenha a ver com assuntos políticos e sociais. Combino as duas coisas porque, em muitos casos, as questões sociais se tornam questões políticas. Embora eu acredite na importância de os cristãos serem bem informados e, até certo ponto, envolvidos nessas questões, precisamos ser cuidadosos para não transformar nosso partido político ou nossas preocupações sociais em ídolos. Sem dúvida nenhuma, existem questões sociais, como aborto e homossexualismo, que são visivelmente contrárias aos padrões morais de Deus. Apoio os líderes e organizações que se opõem firmemente a essas práticas, mas não podemos esquecer que a prioridade maior da Igreja como um todo é a proclamação do Evangelho.
bebês nascituros precisam ser protegidos e o padrão bíblico de casamento tem de ser preservado. Todavia, acima de tudo, seres humanos precisam ser resgatados do poder de Satanás e levados ao reino de Deus por meio de Jesus Cristo. Se perdermos de vista o chamado principal da igreja, corremos o risco de transformar nossas atividades políticas e sociais em ídolos. Uma terceira área da idolatria moderna é a paixão consumidora de muitos pelos esportes. Aqui sei que entrei num caminho que até os anjos temem trilhar. Vejam o que acontece nos Estados Unidos. Não creio que haja alguma dúvida de que os esportes, sobretudo o futebol americano e o basquete, se tornaram ídolos da cultura. Na verdade, a idolatria não se restringe aos adultos. Crianças que mal saíram das fraldas já estão se tornando fanáticas e a mentalidade do ganhar é o que interessa, na maioria dos pais, só alimenta a idolatria. Sem mencionar que cada vez mais os times estão contratando, a salários estratosféricos, jogadores que mal entraram na adolescência. Isso é um problema mesmo. Deixa eu ver aqui. E ele fala, né? Não deixe de torcer por seu time, se esse é o seu desejo, mas não se consuma por causa das vitórias e derrotas. Mantenha os esportes em perspectiva, é só um jogo. E aí ele fala que ele quer recapitular, né, as definições dele de mundanismo. Primeiro é a preocupação com as coisas passageiras da vida. Segundo é concordar com os valores e as práticas da sociedade sem levar em conta se são bíblicos ou não. Acho que nossa inclinação ao mundanismo reside na frase concordar com. Simplesmente concordamos com os valores e práticas do mundo sem considerar se são práticas e valores bíblicos. É por isso que os jovens cristãs usam roupas sensuais. Meramente concordam com o estilo do momento sem analisar se ele é do agrado de Deus. E o esporte em si não é pecado, mas se concordamos com todo mundo, acabamos transformando nosso time em ídolo. Como então lidaremos com a nossa inclinação ao mundanismo? Não é tomando a decisão de nos afastarmos do mundanismo, mas nos comprometermos a ser mais fiéis a Deus. Precisamos estreitar o nosso relacionamento com Ele e ver todos os aspectos da vida através das lentes da sua glória. No século XIX, Thomas Chalmers, pastor escocês, pregou um sermão intitulado A Força Expulsora de um Novo Amor. E é disso que precisamos para combater o mundanismo. Precisamos ter um amor mais profundo por Deus, amor que expulse de nossos corações a afeição que temos pelas coisas deste mundo. Muito bom, né? Muito bom. Eu vou gravar um último vídeo sobre... E agora, né? O que a gente faz, tá bom? Mas vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo... Obrigada, Pai, por mais um capítulo, Senhor, o último, na verdade, dessa lista enorme de pecados que são muitas vezes aceitáveis ou pecados que são sutis, Senhor Deus, a tal ponto de não nos preocuparmos com eles, Senhor, mas que são também uma afronta contra Ti. Que o Senhor afaste de nós, Senhor Deus, através de cada vez mais termos um relacionamento contigo, Senhor Deus, desse mundanismo, que não nos apeguemos a qualquer coisa, Senhor Deus, que não seja o Senhor, que não queiramos outra coisa que não seja agradar a Ti, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, e nos mostra não só esses exemplos, Senhor Deus, mas todos mais, Senhor Deus, tudo aquilo que temos feito, Senhor Deus, nas nossas vidas, seja vestimentas, seja aquilo que lemos, que vemos, Senhor, que até aquilo que comemos, Senhor Deus, todas as coisas, Senhor, que o Senhor nos ajude a não praticar esse pecado, Senhor. Livra-nos, Senhor Deus, deste pecado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.